Agora, se fizer um consórcio de forma inteligente, você pode acabar sendo contemplado e fazer um bom uso desse dinheiro e ganhar muito mais do que se você fizesse outra coisa. Fala, consorciados, beleza? Ó, o Primo Rico resolveu fazer um vídeo falando sobre consórcio, aí ó, o vídeo tem 21 horas. E vamos ver o que ele está falando, vamos reagir. Vale a pena fazer o consórcio em 2024? Você acha que consórcio o é um que bom ninguém negócio? te Deixa aqui conta. nos comentários antes Bora de lá, vamos assistir ver o vídeo que ao ninguém final. te Você conta. já fez um consórcio? Consórcio. Hoje em dia tem consórcio pra tudo, né? iPhone, viagem, carro, casa. Tem consórcio até pra silicone. Pois é. Eu sei que muita gente faz consórcio pra fugir do financiamento. Esse é o argumento mais comum. Quem vende consórcio geralmente fala assim, ó, a parcela ela é baixinha. O financiamento Vamos lá, né? Só para fugir do financiamento, né? Muita gente faz consórcio para fugir dos juros do financiamento e também porque não consegue aprovar o financiamento. tem muito mais juros do que o consórcio. No financiamento você vai pagar muito mais. No consórcio você tem a chance de ter acesso ao seu bem muito antes. O ponto é, será que o consórcio de Então, infelizmente a maioria do mercado fala isso, né? Mas se você tá aqui no canal Felipe Consórcio e andar pelos vídeos, você vai ver que aqui a conversa é bem diferente. Bora lá. fato vale a pena? Será que ele é mais vantajoso que o financiamento? Será que o consórcio pode ser considerado um investimento? E será que vale a pena fazer um consórcio para investir o dinheiro? Porque tem gente falando que você vai ficar milionário com um consórcio. É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E antes de mais nada, clica no botão de curtir e se inscreva. Vamos começar assim, ó. Como funciona o consórcio? O consórcio surgiu na década de 60, logo depois da instalação da indústria automobilística no Brasil. E só surgiu porque o brasileiro não tinha acesso a crédito fácil. Ou seja, não estava nada fácil fazer financiamento. Aí alguns funcionários do Banco do Brasil tiveram uma ideia brilhante de formar um grupo de amigos para juntar uma grana e comprar carros. Primeiro que o consórcio não é invenção dos funcionários do Banco do Brasil, é uma invenção japonesa de nome Tanumoshi ou Tanumoshiko, que foi adaptada aqui no Brasil como um produto. Alguém viu esse sistema japonês e falou, caramba, os funcionários do Banco do Brasil, se a gente colocar uma taxa aqui, dá pra transformar isso no produto. Essa é a real origem, tá, gente? Vamos embora. Então vamos lá. Se fosse o primeiro, seria o primeiro a comprar o carro. E se fosse o último, seria aquele que teria o carro mais novo dentre todos. Então, isso aí ele não abordou. Tudo isso é administrado por algum grande banco e é supervisionado também pelo Banco Central. E olhando assim parece maravilhoso. A lógica por trás do consórcio realmente é muito boa. Mas você acha realmente que o banco faria tudo isso e não ganharia nada? É claro que não. Óbvio que não. O banco precisa ganhar uma grana em cima disso. Então, além das parcelas pagas todos os meses, você paga uma taxa de administração também. E daqui a pouco eu vou te explicar mais sobre essa taxa. Calma que eu vou chegar lá. Mas pra você entender um pouco mais de como o consórcio de fato funciona, vamos simular na prática isso daqui. Quando aquele grupo de amigos se juntou pra comprar um carro, cada um pagava R$1.000 e no final de 50 meses todo mundo tá com carro. Simples assim. Só que se você fizer um consórcio hoje, além das parcelinhas de R$1.000, você vai pagar também uma taxa de administração, o seguro, que pode ser opcional, dependendo do plano que você contrata, e um fundo de reserva. Então na prática existem esses 3 custos embutidos no consórcio. Eu fiz uma simulação para você entender cada um deles. E só para deixar claro, essa simulação eu fiz no site do Banco do Brasil, mas serve para qualquer consórcio. Só para deixar claro, eu fiz no Banco do Brasil, mas serve para qualquer consórcio. O Banco do Brasil não é um mau consórcio, tá? Mas, sinceramente, ele poderia ter escolhido, principalmente para fazer uma simulação, um consórcio. Então você entra no site e você seleciona qual tipo de consórcio você quer. Por exemplo, imóveis. Agora você vai escolher o valor do imóvel. Por exemplo, R$350.000. Depois você precisa escolher o bem de referência. O bem de referência nada mais é do que o bem que você vai ganhar caso seja sorteado. Por exemplo, no site do Banco do Brasil, você pode colocar 350 mil, que é o valor do imóvel, ou até 70 mil. E por que existe essa diferença de valores tão grande? É porque funciona assim. Imagina que você quer comprar. Observem que ele trouxe o exemplo do carro, mas na hora de exemplificar na prática ele trocou para o imóvel. Uma casa que custa R$350.000, mas lá, decide entrar em um mudou. consórcio onde o bem de referência é 70 mil. Isso significa que as parcelas que você paga todo mês são calculadas com base nesse valor de R$70.000. Então, Aí você vê que não tem nada a ver esse exemplo. Se a pessoa quer um imóvel de 350 mil, por que ela vai fazer um consórcio em cima de 70 mil, ô primo? as parcelas são menores e mais fáceis. Me ajuda aí, primo. Se a pessoa vai fazer um consórcio de 300, se ela quer um imóvel de 350 mil, por que ela vai comprar uma carta de consórcio de 70 mil? Qual é o sentido dessa tua ideia aqui? De pagar. Se você for sorteado e Vamos ver se ganhar, é ao invés de você ganhar a casa que vale 350 mil, você vai receber uma carta de crédito no valor de R$70.000. Meu Deus, primo. Achei que, sincero, tô vendo agora, primeira vez que eu tô vendo o vídeo e tô abismado, porque se você tá assistindo esse vídeo, se você viu esse vídeo aí do primo, você quer comprar um imóvel de 350? Ou você vai fazer o quê? Você vai juntar dinheiro, financiamento. Para quê? Para comprar o imóvel de 350. Então, teoricamente, você vai juntar 350 mil e vai fazer um planejamento de aplicações financeiras. Ele que é um especialista aqui em investimentos ou
poupança ou financiamento para 350 mil. Se você, então, for fazer um financiamento, você vai fazer um financiamento de 350 mil, dando a entrada que o banco exigir, financiando só o devedor, conforme o imóvel de 350 mil. Por que, se você vai fazer um consórcio para um imóvel de 350 mil, você vai fazer uma carta de 70 mil? Que estupidez é essa aqui? A carta de crédito como parte do pagamento para comprar a casa de 350 mil. Por isso, vamos colocar então um bem de referência aqui de 70 mil. Agora você vai escolher o valor da sua parcela. Por exemplo, R$450. Feito isso, agora você precisa escolher o modelo de contemplação que você quer contratar. Olha esse exemplo aqui, ó. 222 parcelas de R$425,39. E o menor lance contemplado no valor de R$47.555,90. O menor lance contemplado. O menor lance, 47 mil. E realmente, Banco do Brasil é um consórcio que tem um lance alto. E se você está chegando aqui, não tome este exemplo como exemplo. Vai aqui no vídeo, aqui, ó, por exemplo, num desse aqui que a gente coloca assim, vantagens e desvantagens do Banco do Brasil, para você tomar conhecimento de fato de um consórcio e do consórcio Banco do Brasil, que realmente tem um lance alto. Significa que esse é o valor mais baixo que alguém ofereceu e ganhou o direito de usar a carta de crédito. Isso acontece porque no consórcio, além do sorteio, você pode fazer um lance para tentar ser contemplado mais rápido. Você também tem a porcentagem do menor lance contemplado, que é 60%. Os lances do consórcio do Banco do Brasil, eles são altos por causa da característica do grupo de consórcio do Banco do Brasil, que é um dos poucos consórcios que tem grupos de 10 mil participantes. Alô, Itaú, hein? Fica a dica aí, hein? O ponto aqui é, se você multiplicar R$425,39 por 222 meses, você vai perceber que você vai gastar, na verdade, R$94.436,58. Só que a sua carta de crédito é de 70 mil. Essa diferença existe por conta das taxas. Na própria simulação do Banco do Brasil, você consegue entender quanto de taxa você está pagando. Na simulação que a gente fez, 31,9% do valor seria só de taxa de administração. 3% vão para o fundo de reserva e no total você vai pagar de taxas 34,9%. Ou seja, a sua carta de crédito era de 70 mil, só que você vai pagar algo em torno de 24 Ou seja, esse consórcio detalhe, que ele está mostrando caso, é ruim pra caramba. Ou seja, são 18 e ele vai dizer que todo consórcio, e para ter acesso à carta de crédito, você precisa ser sorteado. Só que isso pode acontecer no primeiro mês, se der sorte, ou só depois de 18 anos. Já no financiamento, você financia e já tem acesso ao bem quase que instantaneamente. Sabe o que acaba acontecendo muito? A pessoa faz um consórcio de 18 anos, fica anos pagando a parcela do consórcio e sem o imóvel, enquanto isso tá pagando aluguel para morar em algum lugar. Até porque ela só vai ter acesso ao imóvel. Gente, você vem cá comigo. Aqueles clientes que estão dando 62, 66, 68%, vocês acham mesmo que eles não tentaram fazer um financiamento? Você pode dar um lance e ser contemplado mais rápido. Mas deixa eu te explicar como que isso funciona. Vamos supor que a sua carta de crédito é 70 mil. Você vai lá e dá um lance de, por exemplo, 40 mil. Se você der o maior lance de todos, você vai ser o próximo contemplado. O mês que vem, você ganha a sua carta de crédito. O problema é que na maioria dos consórcios, um lance para ser contemplado passa dos 50% do valor total. Na simulação que a gente fez... Na maioria dos consórcios, o lance para ser contemplado é mais de 50%. Isso aí é uma mentira absoluta. Tenho certeza que com certeza não é ele que fez o roteiro. Alguém fez o roteiro e deu para ele falar. E quem fez esse roteiro não conhece de consórcio. A maioria dos lances não são acima de 50%. Os lances de 50% são principalmente... e tem muitos grupos com lances acima de 50%, diga-se de passagem. Mas os lances acima de 50% são principalmente grupos em formação e grupos em andamento com vagas. Dizer que a maioria dos consórcios é com lance de 50% é simplesmente uma desinformação de alguém que não tem condições e nem conhecimento de ir ver todos os consórcios e de entender todos os consórcios. Então, isso daqui é uma desinformação, infelizmente. É basicamente assim que um consórcio funciona. É basicamente assim que um consórcio funciona. Não é, não. E eu provo, tá? Para você e para qualquer um.
E antes de continuar, me responde uma pergunta. Você conhece alguém que fez um consórcio e conseguiu ser contemplado no primeiro mês? Você conhece alguém que fez um consórcio e contemplou no primeiro mês? Aqui na Felipe Consórcio tem um monte. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa é a essência de um consórcio? Tem gente que diz que, como a carta de crédito vai aumentando com o tempo, o consórcio pode ser considerado um investimento. Se você assistiu a tier list que eu gravei aqui pro canal, você viu que eu não considerei o consórcio um investimento. Consórcio, ele é um produto financeiro para compra de um bem e só consegue ser um investimento se o cliente saber o que está fazendo, saber como é que ele está comprando, como é que ele vai ser contemplado. Outra coisa, consórcio só consegue ser um investimento se tiver a estratégia correta ou para a contemplação rápida ou para a contemplação com menor injeção de capital. Vamos supor que você tem 222 parcelas do consórcio para pagar. Você foi sorteado no mês 30, só que seu amigo foi sorteado no mês 200. Seria justo vocês receberem exatamente o mesmo valor na carta de crédito? É óbvio que não. Porque se você recebe 70 mil reais no mês 30 e o seu amigo recebe os mesmos 70 mil reais no mês 200, você poderia ter investido esses 70 mil no mês 30 e receber juros até o mês 200. Supondo que você tivesse investido a uma taxa de 0,8% ao mês, no mês 200, quando o seu amigo receber 70 mil, você teria 270 mil reais. Ou seja, 200 mil a mais que o seu amigo. E é por isso que o valor das parcelas ele vai se reajustando com o tempo e você vai pagando cada vez mais também. E como que o banco reajusta essas parcelas? Depende do tipo de plano que você escolhe e do bem que você quer adquirir. Mas geralmente funciona assim. IPCA, que é a inflação, para consórcios de carros e motos, e o INCC para os consórcios de imóveis. Se você é brasileiro, você provavelmente já conhece o IPCA, nada mais é que a inflação, como eu já falei, mas o INCC é um dos principais indicadores inflacionários da construção civil. E só para vocês terem uma ideia, o INCC 10 acumulados nos últimos 12 meses é de 3,65%. Já o IPCA nos 12 meses foi de 3,93%. Então você pode olhar para esses números e pensar, pô, mas tá tranquilo, não dá nem 4% de aumento. Mas, olha como foi o INCC nos últimos anos. 8,68% em 2020, 14,03% em 2021, 9,41% em 2022 e 3,34% em 2023. E o IPCA é a mesma... Pô, que maldade, hein, primo? Foi assim por causa da pandemia. Por que você não mostrou, por exemplo, antes da pandemia? Maldade. Uma coisa, 4,52 em 20, 10,06 em 21, pegou os anos da pandemia para tocar o terror nas pessoas. Então pode ser que o reajuste seja tranquilo, mas pode ser que você tenha um reajuste na parcela do seu consórcio de 10% ou até 15%. Sem falar que o consórcio ele não vai te dar absolutamente nenhum rendimento. Você só vai receber o valor quando você for contemplado. É quase como se fosse uma poupança forçada. Aliás, tem mais duas coisas que a gente precisa bater aqui. A primeira delas é sobre as taxas. A segunda é sobre os lances. Na nossa simulação de consórcio, eu mostrei que as taxas chegavam a 34,9%. Se você investir os mesmos R$425 por mês, numa taxa de 0,8% ao mês, que é uma rentabilidade factível, você vai ter no final de 222 meses um patrimônio de R$258.668,83. Já no consórcio, se você investir os mesmos R$425 por mês, numa taxa de 0,49% ao mês, que foi a média do INCC nos últimos 10 anos, você vai ter no final de 222 meses R$170 mil, R$144,26. Fora isso, ele entrou numa vibe do imóvel de 350 mil, mas pegou um crédito de 70 mil. Aí ele disse que o INCC foi lá para 3,65, comparou a pessoa aí pagando um consórcio com 10 mil participantes, caso ela seja contemplada na parcela 200. Então vamos lá, vamos fazer do jeito certo, tá? Se você vai contratar um consórcio, de 200 meses, a primeira pergunta que você tem que fazer é por que você vai contratar esse bendito consórcio de 222 meses. Já começa por aí. Se você fosse contratar um consórcio para não dar lance em momento nenhum e ficar lá de braço cruzado aguardando a contemplação, você não faria um consórcio com 10 mil participantes. Pelo amor de Deus, tem grupo de consórcio com 500 participantes. Se você quer tratar da probabilidade de contemplação, então você tem que trazer para o período médio, ou seja, ele está tratando com 200 meses. O correto a ele fazer, já que ele está conjecturando possibilidades, seria trazer, se é 222 meses, imaginemos a contemplação no mês 111. R$9 mil só de taxa. Investindo, você terá 250 mil, pelo consórcio, você terá 110 mil. E lembra que eu falei agora há pouco sobre o lance? A gente fez uma simulação. Pelo consórcio teria 170, mas tudo bem, é uma diferença alta. Agora, também tem muita gente que defende que dá pra ficar milionário com esse negócio, que se chama
alavancagem com consórcio. Isso existe. Basicamente, a alavancagem com consórcio, ela pode ser feita de 3 formas. Alavancagem tradicional, alavancagem otimizada e alavancagem financeira. Mas calma que eu vou explicar cada uma delas, porque algumas delas têm enriquecido de fato algumas pessoas. A alavancagem tradicional funciona assim. Imagina que você quer comprar um imóvel de 300 mil e você faz um plano de consórcio. Daí você vai lá, paga algumas parcelas, que dão, por exemplo, 20 mil reais, e depois de um ano, você é sorteado e você recebe esses 300 mil. Ou seja, você pagou 20 mil e agora você tem disponível 300 mil para comprar um imóvel. Então o consórcio, ele alavancou a sua capacidade patrimonial. Essa alavancagem é o que eu expliquei no vídeo até agora. Já a alavancagem otimizada funciona assim. Imagina que você tem 1 milhão de reais e você tá pensando em comprar um imóvel. Ao invés de você comprar um imóvel de 1 milhão, você pega, por exemplo, 500 mil e mantém aplicado num fundo com liquidez diária. Daí você faz um consórcio de 1 milhão e usa os outros 500 mil para fazer um lance no consórcio. Ou seja, se o seu lance for vencedor, você usou 500 mil para levantar um capital de 1 milhão e você ainda tem mais 500 mil investidos num fundo de liquidez. E agora, como você tá com o imóvel, você pode usar o dinheiro da alocação mais o rendimento do dinheiro no fundo para pagar as parcelas do consórcio e ainda tirar a diferença. Agora, como que funciona a alavancagem financeira no consórcio? Vamos dizer que você fez um consórcio de 100 mil reais. Aí você pagou, por exemplo, 600 reais por mês durante 10 meses. Ou seja, você pagou 6 mil no total. Se você for contemplado por sorteio, você pode vender a sua cota do consórcio. Digamos que você venda a sua cota por 25 mil reais. Isso significa que você pagou 6 mil reais, que são 10 parcelas de 600, você recebeu 25 mil reais e você lucrou 19 mil reais em 10 meses. A rentabilidade que você conseguiu aqui foi de 29% ao mês. Qual que é o problema disso tudo? A sua cota pode ser contemplada mais tarde. E aí você pode ficar até o final do consórcio, pagando as parcelas e só no final ser contemplado. O que você pode fazer então é adquirir várias cartas de crédito de valores menores e assim a sua chance de contemplar mais cedo fica maior. Só que mesmo assim existe um risco de você demorar para receber o dinheiro. Sem falar que você não vai ter liquidez porque você não pode resgatar quando você quiser. Agora, se o gerente te ligar, pedindo pra você fazer um consórcio e dizendo que se você fizer o consórcio ele vai aumentar seu limite, vai te dar um negócio ali no cartão diferente, cheque especial, cara, calma, talvez não seja um bom negócio. O que é melhor, consórcio ou financiamento? Vamos lá. O argumento em favor do consórcio e do financiamento é muito simples. O consórcio não tem juros, mas o bem só é seu quando você for sorteado. Já o financiamento tem juros, é seu quando você for contemplado, não quando você for sorteado. Ah, Felipe, ele quis dizer a mesma coisa. Não, sorteio é sorte, contemplação é sorteio e lance. Se você souber contratar consórcio do jeito certo, você não demora a ser contemplado. Desde a primeira parcela, o bem já é seu. Mas e financeiramente? Na matemática bruta, qual faz mais sentido pro seu bolso? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, a Finclass montou uma planilha que a gente vai usar agora. Então, ó, vamos botar aqui, ó, um consórcio de 70 mil reais, que é o valor do bem. Financiamento 70 mil também. Taxa total aqui, vou botar uns 35% de taxa. Taxa de juros efetiva mensal, vou botar 1,1 mais ou menos. Nesse caso, eu pagaria uma parcela um pouco maior aqui do consórcio. No final das contas, eu teria pago 94 mil no consórcio. E no financiamento, eu teria pago 90 mil. Então, o custo da operação do consórcio seria um pouco maior. Agora, vamos supor que eu consigo diminuir essa taxa para 1%. O financiamento melhora ainda mais. Se essa taxa fosse para 30%, ainda assim não seria suficiente. Se fosse para 25%, aí eu já teria aqui um consórcio mais atrativo. O que vai definir se é melhor consórcio ou financiamento vai depender de uma matemática e do que você vai fazer com o dinheiro, claramente. Agora, vamos ver o que acontece. O que vai definir qual é o melhor é saber a sua necessidade e o seu perfil como cliente. É saber, de acordo com o bem que você vai comprar, quanto de entrada você vai ter, qual é o valor de parcela que você pode pagar. Felizmente, não sei o porquê, mas pô, o cara é muito inteligente, na minha opinião, para trazer exemplos tão razoáveis. Por quê? Porque quando ele fala assim, ó, o valor do consórcio versus o valor do financiamento não financia 100% do veículo aqui em 48 meses. Agora ele já saiu do imóvel, ele está no veículo novamente, tá? Então tá uma bagunça, a verdade é essa análise dele aqui. Aí que 70 mil financiado, mas qual é o carro? Será que é um carro de 100 mil com 30 mil de entrada? Se for um carro de 100 mil com 30 mil de entrada, é possível contemplar rápido um consórcio de 100 mil com 30 mil de entrada? Entendeu? A parcela é R$ 1.800, mas você, o cliente, tem condições de pagar a parcela de R$ 1.800? Ah, se não tem, não deve contratar, mas qual é a finalidade? Para que o cliente vai fazer isso? Né? Por que você vai comprar? Então, é matemática. Então, na matemática, ok, bota uma porcentagem aqui, uma porcentagem ali e compara. Fica, na minha opinião, comparações rasas demais. Com prazo aqui. Por exemplo, se eu fosse fazer uma coisa para 180 meses aqui, em ambos. Em 180 meses, o financiamento ele teria um custo mais alto. 151 mil no custo do financiamento e o custo do consórcio seria de 91 mil. Qual que é a diferença? A diferença é que no financiamento você pode acabar morando no imóvel desde agora e no consórcio é possível que você no mês 180, se você não der nenhum lance, você pegue o seu imóvel, que pode às vezes nem estar custando mais esse preço. Então tem essa diferença
consequência também. Quanto maior o prazo, matematicamente falando, é pior o financiamento, mas também tem um outro efeito que é, e se o imóvel se valorizar mais do que o ajuste do seu consórcio? Pode ser que aquele bem que era 70 mil na hora do consórcio tenha se valorizado muito mais do que o INCC e com 91 mil você já não consiga mais comprar. Então vamos lá, gente. Agora ele trouxe o exemplo para imóvel. Compra-se imóvel sem entrada? Sim ou não? Deixa aqui no seu comentário. Compra-se imóvel sem entrada? Não. Então, de novo, é um financiamento de 70 mil. Quanto foi a entrada? 30 mil. Beleza, o imóvel é de 100 mil, 30% de entrada, 30 mil. Dá para contemplar um imóvel de 100 mil com 30 mil de lance em 180 meses? Pela realidade do mercado? Não dá. Mas dá para contemplar um consórcio de 100 mil com 30 mil de lance? Se souber contratar o consórcio da forma certa, vai ser possível. Aí é que está o X da questão. Se você pegar como é que deveria estar sendo feita essa comparação aqui? Deveria estar sendo feita a comparação seguinte: qual é a melhor alternativa do mercado? É possível fazer isso no mercado? Sim. É possível fazer isso aqui no consórcio? Sim. É possível fazer isso aqui no financiamento? Sim. Pronto. Agora, se a gente for fazer o comparativo olhando produto de prateleira, que é o que ele está fazendo, e aí ele pega um produto, porque veja só, ele trouxe um produto do Banco do Brasil com 34,9 de taxa. Ele poderia ter trazido, por exemplo, o consórcio do Banco Sicredi com 12% de taxa, do Sicob com 12% de taxa, ele poderia ir na Porto com 16% de taxa, ele poderia pegar do Maicon com 10% de taxa. Tá entendendo? Então não é legal por causa disso. Aquele bem que você conseguia antes, porque agora está custando 200 mil. Existem essas variáveis. Conclusão. Se vocês querem, de fato, a minha opinião, bem sincero, é o seguinte: o consórcio quase sempre é realmente melhor do que o financiamento. O ponto não é porque o consórcio é melhor que o financiamento que isso torna. Rapaz, o consórcio quase sempre é melhor do que o financiamento. Não é o que pareceu, viu, primo? No consórcio, bom, o consórcio tem um monte de taxa. Pode demorar muito tempo para você. Se o consórcio é mais barato do que o financiamento, veja só, gente, o monte de taxas que ele se referiu, então não é em volume de taxas, mas é em quantidade de pequenas taxas. Vamos ao monte de taxa. Taxa de administração, fundo de reserva. Se o consórcio não tem fundo de reserva, ele tem taxa de administração e seguro de quebra de garantia. Praticamente hoje todos os consórcios, o seguro de vida é opcional. Então, da onde vem esse monte de taxa, primo? Da onde vem? Consórcio, o financiamento não vai ter taxa de juros, às vezes vai ter o TAC, taxa de aprovação de crédito, não vai ter talvez um outro imposto, um negocinho ali também. Então, da onde vem um monte de taxa? Ser contemplado. E matematicamente, vale mais a pena você investir. Agora, botando um pouquinho... E matematicamente, vale mais a pena você investir. A depender da finalidade para que você quer aquele dinheiro. Porque ele não acabou de dizer que no caso de um imóvel, você não tem como saber o valor do imóvel que vai estar lá na frente? Então, veja só. Uma coisa, eu concordo com ele, o plano que ele mostrou aqui, por exemplo, do Banco do Brasil é ruim pra caramba, beleza. Agora, se você tiver interessado em comprar um bem, se você estiver interessado em comprar um bem, a melhor forma será através do consórcio, desde que você faça a melhor cota de consórcio. Desde que você saiba fazer uma análise do consórcio e compre a melhor cota. Realmente, quem comprou aquelas cotas e ofertou com aqueles valores, não fez muita conta. Ou se fez, justificou aquela contratação daquele consórcio por uma finalidade específica. Por exemplo, o primo sabe que o consórcio do Banco do Brasil paga imóvel rural? O primo sabe, por exemplo, que com o consórcio do Banco do Brasil pode-se fazer uma construção no imóvel rural, por exemplo? Então tem certas finalidades de utilização do crédito que ainda não tem meios através do financiamento e o consórcio está indo lá tapar esse buraco, como o exemplo que ele deu lá no início, nos anos 60, com os funcionários do Banco do Brasil. A prática é a seguinte: você quer comprar o imóvel de 350 mil? Quero. Quanto é que você tem para comprar esse imóvel hoje? Eu tenho 100 mil para dar de entrada. Ok, a partir desse ponto, vamos ver qual que é o melhor meio de você comprar este imóvel.
Você quer comprar um imóvel de 350 mil? Quero. Quanto é que você tem para comprar esse imóvel? Eu não tenho nada, estou partindo do zero. Tá partindo do zero? Sim. E qual é o valor que você pode investir mês a mês para comprar esse imóvel de 350 mil? Eu posso investir R$ 3.500, 1% do valor. Eu posso investir R$ 2.000, R$ 1.500. Ou seja, a partir desses fatores, vamos então comparar qual é o melhor jeito de se comprar do imóvel de 350 mil reais. Agora, fazendo desse jeito aqui, sinceramente não ajudou em nada. Para não dizer que foi ruim, ele pelo menos não termina falando mal do consórcio. Um pouco mais do emocional da coisa ou do lado empreendedor, o que a maioria das pessoas fazem? Se você tem um sonho de ter o próprio imóvel, você financia sem fazer as contas. Se você tem um sonho de comprar um carro, você faz consórcio. Se você tem um sonho de viajar, você parcela no maior número de vezes possível. Eu entendo que ter um imóvel ou comprar um carro pode ser um investimento emocional e talvez um dos mais importantes da sua vida. Mas não viva só antecipando sonhos. Muito cuidado com os lugares que você coloca o seu dinheiro. Faça contas, compare as taxas, controla suas emoções e veja o que mais faz sentido para você, pro seu bolso e pro seu futuro. Se você quer entrar no financiamento ou no consórcio, tá beleza. Você tem liberdade para fazer o que você quiser com seu dinheiro, mas vai ter que arcar com as consequências dos juros nas suas costas. Agora, se fizer um consórcio de forma inteligente, você pode acabar sendo contemplado e fazer um bom uso desse dinheiro e ganhar muito mais do que se você fizesse outra coisa. Se você fizer um consórcio um consórcio de uma forma inteligente, então se você quer fazer um consórcio de uma forma inteligente, algo que eu assino embaixo, viu, primo? Entre em contato com a Felipe Consórcios, para que então você faça esse consórcio que ele está falando aqui de forma inteligente. Eu posso te dizer que de tudo que ele falou, essa com certeza, na minha opinião, foi a melhor coisa e a mais coerente. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, deixa sua opinião. E é isso aí. Quer fazer o melhor negócio? Entre em contato com a gente, pode seguir a gente nas nossas redes sociais. E você já sabe, Felipe Consórcios faz o melhor negócio. E até a próxima.